Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Vamos fazer uma análise aqui agora dessa notícia da Folha de São Paulo. Sanção extrapola Moraes e coloca STF sob pressão inédita. Magnitsky é ataque ao poder judiciário e não deve interferir no julgamento do golpe, dizem especialistas. Eu vejo essa primeira fala, me parece muito aquilo que eu já comentei com vocês em outros vídeos. É a esquerda falando, uma pessoa de esquerda, que é essa Ana Gabriela Oliveira Lima, que é a pessoa da matéria, né? Uma pessoa da esquerda falando, tendo o pensamento desejoso, ela está falando do que ela deseja. O que é o que ela deseja? Ela deseja aquilo, que a lei Magnitsky não interfira no julgamento do golpe. Para ela, existe um golpe. Ela não viu aquela questão que aconteceu no 8 de janeiro e falou, olha, ali não tinha a mínima condição de existir um golpe, um golpe, nada disso. Não. Para ela, aquilo ali foi um golpe, tem que ser punido. Ela não percebe, por exemplo, que ali não existia a mínima condição de se ter um golpe no final de semana, sem as Forças Armadas, sem nada, né? Você não tinha ninguém, não tinha arma, não tinha nada ali. Mas não é a visão dela. A visão dela foi um golpe e nada que seja feito nem pelos Estados Unidos, nem a lei Magnitsky, nem nada, vai interferir nesse golpe. Vamos começar a ler um pedacinho aqui da matéria. Embora voltado ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, a aplicação da lei Magnitsky pelos Estados Unidos extrapola o magistrado e gera tensão inédita na corte e no poder judiciário, avalia especialistas ouvidos pela Folha. Isso é óbvio, né? Que uma sanção financeira dessa magnitude, Magnitsky, né? Vai gerar, todo mundo vai ficar com medo. Aí você tem o pessoal que está na primeira turma, eles estão sendo chamados para votar agora a questão da prisão do Bolsonaro. Você acha que eles estão tranquilos em relação a essa votação? É claro que não. Porém, eu acho que é bom a gente fazer uma retrospectiva dos fatos. Na verdade, o que aconteceu? O Bolsonaro foi eleito, né, lá em 2018, e foi algo, imagino eu, totalmente inesperado para quem já estava no poder há muito tempo, que é a turma da esquerda. Foi algo inesperado. Quando ele foi eleito, com certeza eles acharam que ele não iria conseguir governar direito, porque ele tinha sido só parlamentar por todos aqueles anos, né, que ele foi parlamentar há muitos anos. Beleza. Ele entrou e colocou o Paulo Guedes. Muita gente pode ter achado que o Paulo Guedes sairia rapidamente, que o Paulo Guedes não iria dar conta da pressão. Mas o Paulo Guedes ficou até no final e eles começaram a tomar medidas desestatizantes. Teve o Salim Matar, que era secretário de desestatização. Então, assim, tudo isso aconteceu. Eles foram vendo que estava se apontando para uma diminuição do Estado que geraria riqueza para a população. E se isso acontecesse, logicamente, o que iria ocorrer? A população iria gostar do que estava acontecendo, e aí você poderia ter a direita aqui por muitos anos no Brasil. Mas aí aconteceu a questão da pandemia no meio do caminho. Obviamente que todo mundo deve ter pensado, agora, com a pandemia, com certeza ele vai se dar mal. É agora que ele não vai conseguir mesmo, né? Beleza. Mas aí teve a pandemia e tudo mais, e ele se saiu bem na pandemia. E aconteceu aquele negócio da economia que o Paulo Guedes falou do retorno em V. Não sei se vocês lembram. Que ele falou, a economia teve uma baixa, mas nós vamos ter um retorno em V. O que significa isso? Você vai para baixo e rapidamente vai para cima de novo. E foi isso que aconteceu. Surpreendeu todo mundo. A economia estava muito bem. Aí, o que eles começaram a fazer? Desde o começo, aliás, desde antes da eleição, a campanha de difamação contra o Bolsonaro, o tempo todo, na televisão, na mídia em geral, né? Todos os tipos de mídia. O contrário do que acontece nas redes sociais. Então você teve essa campanha, porém eles não contavam com o fato de que
A mídia já não tem mais o poder que ela já teve em outros momentos. Já não tem mais. A mídia já não consegue mais pautar o consenso social, ditar o consenso social como ela conseguia nas décadas passadas. Desculpa, gente. Então, eles ficaram muito surpresos com essa questão. Eles fizeram da seguinte forma: o único jeito da gente ter uma chance de tirar o Bolsonaro do poder vai ser com Lula de volta. O único personagem político que seria a capacidade de tirar o Bolsonaro do poder seria o Lula. Mas não o Lula sozinho. Seria o Lula, juntamente com a campanha de difamação da imprensa e juntamente com uma série de outras atitudes que eles tomaram, de Bolsonaro não poder falar várias coisas a respeito do Lula na campanha, e o Lula poder falar tudo a respeito do Bolsonaro, e o Bolsonaro não poder se defender direito, várias coisas nesse sentido. Acabaram ganhando a eleição, mas de uma forma muito mínima, com uma vantagem muito pequena. E depois disso, o que ocorreu? Eles ganhando a eleição, eles perceberam, nós vamos ter que dar fim, vamos ter que dar cabo do Bolsonaro no restante, porque senão daqui a pouco ele volta. Eles não querem que ele volte, é óbvio, porque se ele volta, o que ele vai fazer? Ele vai voltar com a mesma agenda anterior, voltar diminuindo o Estado, que vai causar riqueza da população, tudo mais, vai começar a melhorar tudo e tal, e aí não vão mais conseguir ficar no poder e vão perder muito poder. O que acontece? Quando a gente fala dessa questão até do Bolsonaro, eu fico pensando, sabe, que olha só para vocês verem aqui uma coisa. Fala-se muito que o Bolsonaro falou muita besteira. Realmente ele falou algumas besteiras. Porém, muito disso foi potencializado pela campanha de difamação da mídia. Porque vocês veem que o Bolsonaro, por mais besteira que ele tenha falado, ele não fala o tanto de besteira igual o Lula fala, por exemplo. Só tem que o Lula, todas as besteiras que ele fala, caem no esquecimento. Olha o tanto de besteira que o Lula falou só por ocasião agora dessa questão do questão do Trump. Ele fala besteira todo dia e, no entanto, a mídia não desculpa, a mídia não propaga isso. Isso não é falado, isso não é discutido em momento nenhum, sabe? Então, é uma questão muito séria, né? Então, o plano deles era esse. Só tem que eles não contavam que o Trump ganharia a eleição lá nos Estados Unidos e que aconteceria essas sanções que estão acontecendo agora. E essas sanções, se forem estendidas a outros ministros do STF e outros ministros que votem a favor da prisão de Bolsonaro, isso realmente pode acontecer, você percebe que essa turma deve estar com medo agora. Eu acredito que a gente pode ter um desdobramento dessa história para o futuro, no sentido de mais liberdade, de uma volta gradativa da liberdade de expressão, de uma redução das possibilidades de regulação das mídias sociais, que isso é uma pauta da esquerda. O Lula tem falado sobre isso constantemente. Mas por que ele fala sobre isso? Fala sobre isso porque ele sabe que dentro de uma argumentação lógica, em igualdade de condições, ele não tem condição de vencer o debate. E aí a esquerda fatalmente vai sair do poder e vai ficar muito tempo fora do poder. As soluções centralizadas, soluções com o Estado mandando em tudo, elas não cabem mais. Olha só, com pequenos exemplos a gente já percebe isso. Está ocorrendo uma descentralização generalizada. Olha o caso do Uber, por exemplo. Uma coisa simples, são soluções tecnológicas. Você tinha, antigamente, os táxis, né? As prefeituras das cidades, elas vendiam as placas de táxis. Olha para você ver que coisa mais arcaica. Vendiam as placas de táxi e ele falava, ó, só quem tiver a minha placa é que vai poder ofertar o serviço de transporte para as pessoas. Mesma coisa no sistema de ônibus. Entrou o Uber, foi uma revolução tecnológica tão grande que tornou impossível. E o Uber simplesmente se impôs. Quando eu falo Uber, eu falo assim, o modelo de negócio do Uber, né? O Uber e outras plataformas que trabalham da mesma forma que o Uber trabalha. Então a gente percebe muito claramente que
A gente está indo para o caminho sem volta. Eu acredito que, por mais que eles estejam fazendo força no sentido contrário, por mais que exista o risco Venezuela, com o tempo, a tendência é da liberdade crescer. Então, pensando no título da matéria, a sanção extrapola morais e coloca pressão enorme e inédita sobre os outros ministros? Eu acredito que sim. E eu acredito que isso é uma coisa boa no sentido de liberdade de expressão, de liberdade do indivíduo, da não regulação das mídias sociais e de tudo que tem a ver com o aumento das liberdades. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo. Obrigado a todo mundo que se inscreve. O canal está começando agora e cada inscrição que a gente tem é como se fosse um estímulo, né, para você continuar fazendo. É sinal que tem pessoas que estão confiando e é muito legal isso, porque essas primeiras inscrições, eu acredito que são mais difíceis ainda, porque são pessoas que estão confiando quando ninguém ainda confiou, né? Então, muito obrigado a todos. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.